E a Usiminas, meus amigos, BlackRock anunciou que reduziu participação acionária na Usiminas, vendendo parte de suas posições. A Usiminas comunicou que a BlackRock enviou uma carta reduzindo a sua posição acionária. Mas nas últimas semanas, nos últimos meses, a BlackRock já vinha fazendo mudanças nas suas posições nas ações da Usiminas. Lá no final de maio, eles tinham divulgado que sua posição acionária tinha chegado a um pouco mais de 5% das ações 5 e 4,8% em instrumentos derivativos referenciados nas ações preferenciais, nas ações 5. Então daria aqui uma participação de 5,8%, mais ou menos. De 9,8%, desculpem. 5 mais esses 4,8%. Uma parte em ação, outra parte em instrumentos derivativos. E essa posição foi oscilando. No início de junho de 2026, final de maio, início de junho, a posição já tinha se alterado um pouco. Tanto as ações quanto os instrumentos derivativos referenciados nessas ações preferenciais tinham passado dos 5%. E agora, na última comunicação, tivemos uma mudança novamente na posição acionária. Mas foi apenas um pequeno ajuste. Não tivemos aqui mudanças muito grandes nas ações, não. A companhia diz que os seus instrumentos derivativos caíram levemente abaixo dos 5%, 4,99%. Suas posições em instrumentos derivativos referenciados em ações preferenciais, aqui são puts, calls, de uso em 5. E as suas ações preferenciais permanecem aqui, aumentou até um pouquinho, ó. Ela só fez vender um e comprar outro, basicamente. Subiu para 5,26% do total das ações preferenciais da Usiminas. Na última vez que a Usiminas tinha feito a atualização da sua posição acionária, a BlackRock contava no total com 11,95% de participação nas ações preferenciais, o que dá um total acionário de 5,23% na posição da Usiminas. Então a BlackRock está fazendo pequenos ajustes em suas posições aqui na Usiminas, nada demais, pelo menos não por enquanto. Ação boa, barata e com grande potencial de valorização é o que eu irei olhar com vocês, meus amigos. Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Usiminas. Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação das ações da Usiminas no dia que você está assistindo esse vídeo. Vamos começando conhecendo a companhia. A Usiminas é uma empresa que atua no segmento de siderurgia e de mineração. A companhia é uma das maiores produtoras de laminados planos no Brasil, com atuação em diversas cadeias de segmentos do aço, atuando também, como nós vimos, no minério. A companhia conta com duas indústrias siderúrgicas localizadas na região entre São Paulo e Minas Gerais. Uma é em Ipatinga e a outra em Cubatão. Estão aqui no principal eixo econômico do Brasil. E é uma empresa que tradicionalmente opera com um nível de alavancagem baixo. A alavancagem da Usiminas é bem reduzida. Então isso é um ponto positivo em um cenário de juros elevados. Quando vamos olhar os principais pontos, temos exemplo do que é um aço laminado. São basicamente bobinas de aço. Você pega esse aço dessa bobina e você faz a transformação de vários outros produtos, em vários outros produtos. Aqui temos a unidade de siderurgia lá em Ipatinga, em Minas Gerais. Siderurgia, venda de aços, ficando estável ao longo dos últimos trimestres. Estável com leve queda, na verdade, no seu último resultado. Receita nos últimos meses vem caindo. Aí eu vou mostrar para vocês depois como é que está a situação de outros indicadores da empresa. Mas aqui é você observar que é uma companhia que tem receitas grandes. O segmento de siderurgia, por exemplo, deu uma receita no último resultado de 5 bilhões e 200 milhões de reais. A margem EBITDA subiu para 10%, enquanto no mesmo período anterior estava em 9%, e ao longo do ano de 2025 tinha caído para 4%, então foi uma melhoria muito boa. Quando vamos olhar
a participação da Usiminas por mercado, ela é uma empresa voltada ao mercado interno. Essa questão de tarifas, brigas entre países, não influencia aqui o dia a dia da Usiminas, não de forma direta, pelo menos. Ela voltou aqui as suas vendas 93% para o mercado interno, e dos 7% que foi para o mercado externo, a grande maioria, 1/3, foi para a Argentina. E 64%, 2/3, foi para o resto do mundo. A companhia atende segmentos como industrial, automotivo e grandes redes de metalurgia. Temos aqui exemplos de investimentos que a companhia realizou. Ela está fazendo manutenção importante nos seus equipamentos, incluindo aumento de produção, novas instalações, investimentos em tecnologia, mercado consumidor dos produtos da companhia, como é que ela atua produzindo seus produtos. A unidade de mineração está localizada lá em Minas Gerais, mas a exportação ocorre por outros estados, Porto de Santos e Baía de Sepetiba. E vejo que de receita, a companhia deu uma reduzida no EBITDA, as vendas também em queda agora nesse primeiro trimestre, e a receita vinha em alta até o quarto trimestre de 2025, mas nesse último deu uma queda. Então os resultados da Usiminas, eles estão um pouco pressionados. Aqui temos investimentos do segmento de mineração. E só a título de exemplificação, a companhia opera com a alavancagem negativa, ou seja, ela tem mais recursos em caixa do que ela tem em endividamento. Então isso é uma situação bem tranquila para a empresa. A Usiminas é uma das empresas que vai divulgar seu resultado em breve, próximo dia 31, fiquem de olho, que teremos divulgação de resultado da Usiminas. No último resultado, a companhia reportou um lucro de 896 milhões de reais. A receita, como nós vimos, deu uma queda em relação ao período anterior e ficou um pouco abaixo do consenso do mercado. Apesar disso, tivemos resultados positivos, principalmente no segmento de siderurgia. O EBITDA consolidado da companhia foi outro destaque, com uma alta de 56% no comparativo trimestral. A companhia teve uma influência da variação do câmbio, já que é uma empresa que opera no mercado interno. Quando vamos olhar os principais pontos do último resultado, vamos consultar primeiro o comentário da administração. A companhia reforça que o Brasil adotou medidas protecionistas contra a importação de aços, principalmente do mercado chinês. A Usiminas era uma das empresas que batia muito contra essa penetração do aço chinês aqui no nosso mercado, e esse e outros motivos influenciaram a companhia a operar no positivo no último resultado, lucro de quase 900 milhões de reais. Além disso, a companhia diz que para os próximos trimestres é esperado que haja ainda perturbações diante do cenário macroeconômico que nós sabemos que tem influência tanto no mundo quanto aqui na economia brasileira, como, por exemplo, a alta dos custos relacionados a petróleo e gás natural, o que aumenta a inflação e leva a uma redução menor da taxa de juros, é o que nós estamos presenciando. No momento que eu gravo, a Selic é esperada no final do ano em 14%. Inicialmente, antes desse negócio todo aí que aprontaram, a Selic era esperada abaixo dos 13%. O mais pessimista previu uma Selic em 13%. O cenário mudou. Não é mais assim. Além disso, isso leva a mudanças na cadeia de suprimento como um todo, a nível global. E para o próximo trimestre, a companhia espera, dentro desse cenário mais complexo que acabamos de ver, que a unidade de siderurgia, que deu bom resultado nesse último trimestre, evolua no seu volume de vendas, permanecendo com o volume de vendas mais estáveis, custo de vendas mais elevados em razão da pressão de preços das matérias-primas, incluindo energia e frete. Então, tudo aqui vai pesar contra. No entanto, a companhia prevê obter uma melhor receita líquida por tonelada. E na unidade de mineração, a expectativa é de maiores volumes, porém acompanhado de preços maiores, principalmente relacionados a frete marítimo. Em relação a resultados,
como vimos, a companhia reduziu suas vendas no último resultado. Isso é ruim. Receita em queda. Quando pegamos o EBITDA ajustado, queda também do EBITDA. Margem EBITDA caiu de 22% para 14%. Não foi nada bom. E quando vamos pegar aqui outros pontos, a empresa, no último trimestre, ela estava com prejuízo. Agora, nos últimos trimestres, ela vinha reportando prejuízo, né? Inclusive, no primeiro trimestre de 2025, ela teve consumo de caixa. Agora não, ó. Agora reverteu. Gerou caixa. Então, isso aqui já é um ponto positivo. Investimentos. Os investimentos subiram um pouquinho, mas os investimentos maiores foram no segundo e no quarto trimestre do ano passado. Fluxo de caixa livre. No último trimestre tinha sido negativo em 650 milhões, agora foi positivo em mais de 80 milhões. Então foi uma recuperação importante. E quando vamos pegar a alavancagem medida a dívida líquida sobre o EBITDA, no 0 a 0, a companhia tinha em caixa mais liquidez, mais ou menos 6 bilhões e 700, e sua dívida maior, a primeira dívida maior, vence ali em 2028, 700 milhões de reais. Em 2029, vence um pouquinho mais, 2 bilhões e 170. Então 2026 e 2027 são anos tranquilos, a companhia não vai precisar aqui se alavancar muito. No entanto, ultimamente, a Usiminas está lutando para reforçar o seu caixa, permanecer aqui com boa liquidez. Por isso que ela não pagou dividendos nos últimos anos. O último dividendo anunciado pela Usiminas foi em abril de 2024. O que faz com que a companhia tenha um dividend yield negativo, zero, né, no caso. O PL negativo reflete justamente a companhia está com prejuízo nos últimos anos, nos últimos 12 meses, e em virtude desse cenário de resultados mais apertados, a Usiminas está aqui com um P sobre VP de 0,5, reforçando justamente isso. Em indicação de preço, o que é que nós temos? De 14 recomendações, 6 são de compra, 6 de manutenção e 2 de venda. A Usiminas tem como preço-alvo médio a região dos 9,60 e quando vamos olhar as ações, é isso que nós vamos ver. O ZIN5 é a ação com maior liquidez. O ZIN5 nos últimos 12 meses deu uma subida muito forte. E agora, nas últimas semanas, está dando uma recuada mais forte ainda. Será que esse é o momento de comprar o ZIN5 por um preço mais descontado? Em relação ao volume, o que é que nós temos? Ó, volume vindo abaixo da média. Em média, nos últimos 20 dias, o volume está lá nos 117 milhões de reais por dia. E hoje movimentou mais ou menos 80 milhões. Final da tarde não vai mudar muita coisa não. E a 3 tem uma liquidez muito menor, mas muito mesmo. Em média, esse ativo movimenta 4 milhões de reais por dia. Hoje está movimentando um pouco mais de 1 milhão de reais. No entanto, para quem gosta aqui de longo prazo, o ZIN3 dá para operar tranquilamente. Pensando aqui em aumento de carteira, o ZIN3 ela tem movimentado ali 500 negócios por dia, 400 negócios, é uma liquidez boa. Agora, o ZIN5, ó, a movimentação que a empresa fez com suas ações 5, suas ações de maior liquidez, nos últimos tempos. Entre a metade de 2025 e a metade de 2026, meus amigos, o ZIN5 praticamente, quase, né? Mais do que triplicou, mas um pouquinho, ela parecia que ia quadruplicar, mas não, triplicou o preço. Ela saiu ali da região dos R$4 e foi bater aqui em cima nos 12, um pouco acima dos 12. Veja como na metade de 2025 estava aqui, ó. Ninguém dava nada por ela, ligou o motorzinho, melhorou o resultado nos últimos trimestres e foi para cima. E, inclusive, após o último resultado, que não foi dos melhores, as ações da companhia deram uma estilingada, ó. E agora, quem comprou nessa alta toda está embolsando lucro, né? Então, eles vão querer comprar em regiões mais para baixo. Zonas de suporte pelo gráfico semanal está aqui, ó, entre a região dos 8 e a região dos R$7. Tudo isso aqui é região de suporte. É um papel que está, pelo gráfico semanal, numa tendência de alta, mas algo parecido já tinha acontecido aqui ali entre 2023 e 2024. O preço subiu acima da média,
depois veio para baixo e ficou em baixa até conseguir voltar acima da média no início de 2026. Pelo gráfico diário, temos regiões de defesa muito importantes. Esse último fundo na região dos R$8. Veja que o preço estava afundando aqui de forma bem rápida. Deu uma reagida durante alguns dias e agora o mercado está voltando ali para testar essa região novamente. Mas para baixo, por preço, a última vez que o preço se segurou aqui, entrou força compradora para barrar os vendidos, a região ali dos R$6,50, R$7. Toda essa zona aqui é zona de defesa dos comprados. E para cima o potencial é muito grande, já que o ZIN5 ainda não renovou seu topo histórico deixado ali em 2020, quando o preço bateu próximo dos R$20. Então, do preço que está hoje até lá, dá um potencial de valorização de quase 140%. E você? O que você aguarda aí da Uzi Minas? Deixa abaixo no seu comentário. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.